Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência da Elbor para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 22 e do ano de 22. Informamos a todos os participantes que este webcast está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos também que os participantes verão e ouvirão o webcast durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje realizar alguma pergunta ou necessite de ajuda, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Elbor, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não acontecer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Henry Borenstein, presidente da companhia. Henry, por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos que acompanham este webcast de resultados da Elbor. Junto com o nosso diretor de vendas, Marcelo Bonanata, nosso diretor financeiro de relações com investidores, Franco Gerodetti, estamos aqui para falar sobre os resultados da companhia para o quarto trimestre de 2022. Vale ressaltar que o ano de 2022 foi desafiador, porém conseguimos, mais uma vez, encerrar o exercício com indicadores operacionais e financeiros positivos, dando continuidade ao ciclo de retomada dos resultados favoráveis gerados pela companhia, que vem passando por uma contínua evolução a cada ano. Falando sobre os lançamentos, encerramos o ano com 13 novos empreendimentos, que totalizaram 1.443 unidades e um VGV líquido de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Sobre as vendas, foram vendidas 1.950 unidades, que representaram um VGV total de 1,4 bilhão, sendo que 53% foram vendas de unidades prontas e em construção. Vale destacar nesse ano a redução de 41% no estoque de unidades prontas do legado, que somaram um total de 270 milhões vendidos. O ano de 23 permanece com indicadores macroeconômicos e de mercado desafiadores. Por esse motivo, continuamos monitorando de perto as condições mercadológicas antes da tomada de decisão em relação aos projetos que planejamos lançar ao longo desse ano. Aproveito também para agradecer, em nome da Elbor, pela confiança depositada pelos investidores ao longo dos anos e reafirmar o nosso compromisso com a manutenção do seu modelo de negócios, a geração de valor aos acionistas e a manutenção da companhia entre as de maior destaque do setor, focada na gestão responsável e transparente. Antes de encerrar, gostaria de destacar também que realizamos mais um evento Só Elbor Tem, nos dias 25 e 26 de março, simultaneamente, nas cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes e Curitiba. O evento teve como objetivo reduzir o estoque de unidades prontas e em construção da companhia, reforçando, mais uma vez, o compromisso da companhia em reduzir a sua alavancagem e geração de resultados operacionais e econômico-financeiros positivos. Agora, o Franco Gerodetti e o Marcelo Bonanata vão apresentar os principais dados operacionais e financeiros da Elbor. É com vocês, Franco e Marcelo. Obrigado, Henry. Bom, pessoal, eu vou passar rapidamente aqui
nos destaques do quarto TRI e do ano de 22, a gente totalizou um volume de vendas no ano, como o Henry já comentou, de 1,4 bilhão de reais, sendo que desses 22% correspondem a unidades prontas, 30,7% em construção e 47,1% em lançamento. Nos lançamentos, tivemos um VCO de 36,9%, enquanto o VCO total da companhia atingiu 32,3% no ano. No ano de 22, lançamos 3 empreendimentos, totalizando um VGV de 1,7 bilhão, sendo a parte Elbor 57%. Já a nossa receita operacional líquida totalizou no ano 906 milhões, um valor bastante similar ao que foi auferido no ano de 21. Em termos de margem bruta, continuamos com a nossa tendência de alta e atingimos no quarto trimestre uma margem de 29%, 0,7 pontos percentuais maior em comparação ao quarto TRI. E no ano, fechamos com uma margem de 28%, 1,4 ponto percentual acima de 21%. Já o lucro líquido, na visão da controladora, foi de 51 milhões no ano de 22. Vou passar agora a palavra para o Marcelo Bonanata, que vai falar um pouco sobre o nosso desempenho operacional. É com você, Marcelo. Boa tarde, Franco. Boa tarde, Henry. Boa tarde a todos que nos acompanham. Gostaria primeiro de apresentar o nosso Land Bank. Finalizamos o quarto trimestre de 2022 com o Land Bank potencial de 9,8 bilhões, sendo 6,5 bilhões a parte Elbor. Vale destacar que 75% desse Land Bank está na cidade de São Paulo, sendo 16% na região metropolitana, cidades como São Bernardo do Campo, como Mogi das Cruzes, Campinas, cidades que a gente vem performando bem e compondo o nosso VGV total, nosso Land Bank total. No slide seguinte, a gente distribui o banco de terrenos da cidade de São Paulo. Vale destacar um VGV, um Land Bank potencial de 7,4 bilhões, e o que é de destaque são as principais regiões da cidade de São Paulo, os principais bairros, endereços, onde o nosso Land Bank está concentrado, bairros como Jardins, Itaim, Moema, Vila Nova Conceição, Chácara Santo Antônio, locais com mobilidade urbana, com serviço. Então, acho que a grande virtude da Elbor, acho que um grande patrimônio que a Elbor tem é o seu Land Bank, projetos que variam de apartamentos compactos até o altíssimo padrão, apartamentos maiores, e praticamente em todas as regiões da cidade de São Paulo. Acho que esse é uma grande vantagem, regiões com a mobilidade e terrenos ímpares, né? Vale destacar em 2022 aí, com alguns lançamentos icônicos, como o Artefato na Rua Doc Lobo, com Lorena, na Rua Leopoldo, o nosso W, que está praticamente para ficar entregue agora, produtos icônicos em terrenos icônicos na cidade de São Paulo. No slide seguinte, nós vamos falar dos lançamentos que nós fizemos no último trimestre de 2022. Acho que o grande destaque é o lançamento que nós fizemos na Vila Nova Conceição, um dos bairros mais valorizados da cidade, na Rua João Lourenço, uma das melhores ruas do bairro, um projeto de fato diferenciado, que nós lançamos bem já em dezembro do ano passado, e a segunda fase do produto de São Bernardo do Campo, do Pátio São Bernardo, que é um sucesso, um produto icônico. Então, foi a segunda fase, vindo no modelo da companhia hoje, que os empreendimentos maiores, os terrenos maiores, com mais quantidade de unidade, a gente vem fazendo os faseamentos com muita tranquilidade, conseguindo primeiro focar de torre por torre, de fase por fase, e assim a gente vem conseguindo o êxito, e esse projeto de São Bernardo é um deles que a gente vem conseguindo a velocidade de venda e performar o produto. No slide seguinte, nós vamos abordar as vendas contratadas, como o Franco falou. Nós fechamos o quarto trimestre com 268 milhões total de venda,
4% superior ao último quarto trimestre de 2021. E falando no ano, a gente tem praticamente em linha com 2021 uma ligeira queda. Fechamos o ano com 1,437 no ano de 2022. Gostaria de falar, acho que o Henry abordou que foi um ano atípico e, de fato, né, nós não podemos esquecer que foi um ano de eleição bem conturbada, acho que uma das maiores eleições mais conturbadas de todos os tempos, e ainda culminando com Copa do Mundo, um atrás do outro. Então, o segundo semestre, e especialmente o último trimestre de 2022, que normalmente o último trimestre é um trimestre mais ativo no mercado imobiliário, ele ficou bem comprometido em relação a esses dois eventos icônicos aí que mexeram principalmente com o nosso país. Então, mesmo assim, a gente conseguiu performar bem, acabar um ano muito em linha com 2021 e principalmente focando aí no nosso estoque. No slide seguinte, a gente aborda aí o nosso VSO. Fechamos o quarto trimestre, que foi um trimestre atípico por tudo que houve aí no final do ano, com 7,9% aí de VSO. E no último slide, nós vamos falar dos nossos, a gente apresenta aí os nossos estoques. Primeiro, queria destacar que nós temos aí o nosso estoque de qualidade, e aí falar do alto e do altíssimo padrão, né? Com projetos icônicos, como eu já tinha mencionado, além do médio e alto padrão, que sempre foi o nosso carro-chefe aí, mas o alto e o altíssimo padrão performando muito bem e projetos bem diferenciados. E quando a gente vem aqui colocar, além do segmento, nós temos hoje, que vale destacar, de estoque pronto, 491 milhões. Eu queria destacar aqui que no quarto trimestre de 2021, nós tínhamos 871 milhões de estoque pronto. E hoje, e no fim do quarto trimestre de 2022, nós tivemos uma queda de 44% no nosso estoque de pronto, vindo para 491 milhões. Então, vem só reforçar o trabalho que a companhia está fazendo e vem fazendo de diminuição de estoque, principalmente do estoque pronto. E a gente vê aqui, por ano de lançamento aqui, e a gente pode observar que o maior estoque que vem foi o que a gente lançou em 2022, que é normal, é natural, que você lance no ano e ainda tem um estoque um pouco maior. Então, essa é a composição da minha apresentação. Queria voltar a palavra agora para o Franco e agradecer a todos pela atenção. Obrigado, Bonan. Bom, vou passar rapidamente aqui na parte de receita, pessoal. Vou me ater aqui mais no valor anual, né? Então, no ano, a nossa receita apocada aqui foi de 906 milhões de reais. Está bastante em linha aqui com o que a gente esperava no início do ano, né? A gente tem obras relevantes que vão ter início agora em 23, que não tiveram muito efeito em 22. A exemplo aqui, o nosso projeto lá, Elbor Jardins por Artefato. Então, enfim, acho que está bastante em linha aqui com o que a gente esperava desde o começo do ano. Indo para o próximo slide, eu acho que aqui fico satisfeito de olhar o slide, né? E a gente vai poder aqui transformar em números o que a gente vem falando nos últimos anos, né? Que é aquela história do aumento da margem da Elbor, né? Por quê? Porque eu tinha um legado que tinha uma margem mais apertada e um novo ciclo com uma margem mais robusta. Então, conforme a gente tem visto aí seguidamente, desde 2019, lá aumentos seguidos aí anuais da nossa margem, e conseguimos fechar 2022 com uma margem aí de 28%, né? O legado aí contribuindo com 19,6% e o novo ciclo com 29,3%. Acho importante lembrar aqui também que, como o Bona falou, o nosso estoque relativo a esse legado, ele está muito menor hoje, né? Então, se a gente retroagir aí 3 anos atrás, ele era um estoque acima de 2 bilhões de reais. Estamos falando de hoje algo em torno de 350 milhões de reais. Então, acho que cada vez mais daqui para frente,
ele vai ter uma participação menor aqui na composição da nossa receita e na margem. Então, a gente vai seguir navegando aí com a margem desse novo ciclo, que ela está se mostrando bastante resiliente. Outro ponto que eu sempre gosto de lembrar aqui para vocês, a Elbor é uma incorporadora pura, né? A gente contrata com terceiros o serviço de construção, e aí, por conta disso, a gente paga um preço máximo garantido. Então, a gente sofre aqui só a alteração de NCC. Então, acho que isso daí também está refletido aqui nas nossas margens, né? Indo aqui para o próximo, a gente está falando aqui de receita a apropriar, ela continua num patamar bem satisfatório, né? A gente viu aqui alguma queda, mas a tendência aqui daqui para frente é a gente se manter aqui nesse patamar, e conforme a gente for andando no tempo, a gente vai ver a nossa margem bruta lá se aproximar aqui um pouco mais da nossa margem a apropriar. Então, também aqui dentro do que está esperado e dentro do que foi projetado aí nos últimos anos, né? Em relação à DGA, conforme a gente sempre traz aqui, eu sempre falo, a companhia tem um DGA bastante controlado, né? É uma preocupação constante aqui, a gente tem uma austeridade grande, ainda mais nesses tempos de mercado incerto, né? A gente não sabe muito como é que a macroeconomia vai se comportar daqui para frente. Então, tivemos aí pequeno aumento de um ano contra o outro, bem em linha aí com o que foi inflação e os outros custos aqui atrelados ao próprio negócio, né? Indo para o próximo slide aqui, vamos voltar aqui um pouco, falar de resultado líquido, né? Então, aqui tá, a gente deixa esse slide da esquerda, sempre aqui para a gente lembrar, né, a virada de mesa que a Elbor deu nos últimos anos, e acho que 22 a gente teve um impacto grande aqui de taxa de juros, e foi o que atrapalhou aqui o nosso resultado não ter sido em linha ou até maior que 21, mas o importante aqui, acho que seguimos nessa tendência aqui de resultados positivos, né? Falando um pouquinho aqui de endividamento, tivemos um aumento do endividamento aqui em 22, era um cenário previamente já esperado, por um motivo simples aqui. O ano de 22 foi um ano sem nenhuma entrega, né? Então passamos aí quase 13 meses sem nenhuma entrega aqui na companhia. As entregas ficaram muito concentradas aqui em 23 e 24, então a gente vai ver um volume muito significativo de entregas neste ano e do ano que vem, o que vai permitir que a gente volte a ter uma queda de alavancagem no final desse próximo ciclo, que eu sempre olho aqui, a gente olha esse ciclo como se encerrando aqui 23 e 24. Passando aqui para o nosso cash burn, então aqui esse slide conversa bastante aqui com o slide anterior, mais uma vez, né? Por esse gap de entregas, a gente teve um cash burn de 561 milhões aqui no ano, né? Então, tivemos aqui compromissos com terrenos que já tinham sido adquiridos anteriormente ao ano de 22, né? Conforme a gente tem comentado aí com alguns de vocês, a gente está com um land bank bastante saudável, não temos necessidade de adquirir novos land banks, porém, temos que pagar aqueles que a gente comprou lá atrás. Então, tivemos aqui pagamento de terrenos, tivemos pagamento de outorga também, em 22, pagamentos relevantes de outorga, por conta dos lançamentos que foram feitos, e também tivemos aqui um volume de recursos que foram direcionados à obra naquele período pré-financiamentos à construção, que a gente sabe que a gente precisa colocar um pouco do nosso equity, né? Tirando esses três componentes, tivemos também alguma coisa de pagamento de dívida e, mais uma vez, né, os juros com essa taxa, com a taxa de Selic puxada,
ele também foi pouco ofensor aqui do nosso cash burn aqui de 22, e tem uma expectativa aqui de 23 e 24, a gente tem uma reversão desse quadro, né? Então, resumidamente, era isso que eu tinha para falar aqui do lado financeiro, né? A gente vai abrir agora sessão de perguntas e respostas, né? Caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, nos enviem através do ícone Q&A no botão inferior da sua tela. Muito obrigado. Boa tarde, Bruno. Obrigado pela pergunta. Deixa eu antes fazer a pergunta aqui. A primeira pergunta aqui que a gente tem é do Bruno Mendonça, lá do Bradesco. A entrega do W está mantida para junho? Como estão as vendas e a respectiva estratégia nessa reta final do empreendimento? Boa tarde, Bruno. O empreendimento está caminhando muito bem as obras, tá? Estamos nos finalmente aí para a entrega do residencial. Obviamente que a parte hoteleira é para o final do ano. Nossa expectativa é ter o habite desse empreendimento entre maio e junho e começar as entregas aí entre julho e agosto desse ano. Com relação às vendas, prefiro até passar para o Marcelo aqui, que ele vai te explicar o que está acontecendo lá no nosso empreendimento. Olá, Bruno, tudo bem? Eu vou dizer para você que a gente, nos 3 primeiros meses, a gente já quase igualou o ano passado inteirinho. Óbvio que em vendas, né? Óbvio que o ano passado, igualmente 2020, a gente teve dificuldade em relação a ter apartamento decorado, acesso à torre, e hoje a gente conseguiu criar toda uma estrutura já com apartamento modelo, acesso, elevador. A gente conseguiu chegar num plano muito mais maduro, a gente chama aqui em venda de velocidade cruzeiro. A gente vem vendendo muito bem, performando, o produto realmente pegou tracionamento e velocidade. Acho que o outro fato importante, né, que a gente vem sempre discutindo, com os novos lançamentos, com todo o balizamento que teve que ter no mercado por conta do custo de obra, hoje o W está muito... Eu vou quase dizer para você que ele está barato, não vou falar porque senão ele vai falar para aumentar o preço, mas te dizer assim que o preço do W hoje está muito mais em linha com a realidade de mercado, do que está se fazendo, do que está saindo, do que a gente tinha na época que a gente lançou, que era quebrar paradigmas, né? Então, assim, hoje nós temos uma estratégia, uma velocidade de venda, nós temos essa velocidade cruzeiro. Inclusive, hoje, a gente começa um evento que vai ser 29, 30 e 31, que é um evento de arte dentro do W, lá no último andar do residencial, que a gente está tendo a Semana de Arte de São Paulo, começando hoje. A gente está trazendo uma obra de arte aí do Cruz Dias, que é um artista venezuelano que está fazendo 100 anos agora de existência, e está tendo uma repercussão enorme na mídia, saiu na Folha, Mônica Bergamo, em vários, a mídia dando cobertura, e isso eu acho que é importante para dar a magnitude que tem o W. Então, a gente tem estratégia, tem velocidade, tem tracionamento. Hoje a gente está numa situação, óbvio que tem muita coisa para se fazer, mas a gente conseguiu atingir a plenitude hoje que o empreendimento merece. Para complementar o que o Marcelo falou, importante dizer o seguinte, né? A obra está num estágio que as pessoas agora estão entendendo e vendo o que é esse empreendimento. E nos calls anteriores a gente sempre falou isso, né? Que a hora e a vez do W é chegar e tem tudo a ver com a entrega, né? Então, é um empreendimento que tem uma baita localização, que tem marca, eu acredito até que é um empreendimento que é icônico, né, na cidade de São Paulo,
Então, a gente está muito tranquilo, né, Marcelo, com relação aí às vendas aí desse produto nos próximos meses. E, mais uma vez, né, é o que a gente vem dizendo há muito tempo, né, que o W ia chegar a vez dele, que do jeito que estava a obra, sem estande de venda, sendo decorado, fica difícil da gente conseguir fazer as nossas vendas, né? E agora mostrou que realmente a estratégia está acertada, e é isso mesmo, né? Isso aí. Bom, nossa próxima pergunta é do Elvis, lá do BTG. Como está o apetite da companhia para lançamentos em 2023? Ô, Elvis, boa tarde. Obrigado pela pergunta. O foco da companhia principal é o quê? Vender o que está em obra e vender o que a gente vai entregar nesse ano, no ano que vem, e um pouco ainda do estoque do legado. Então, a companhia está muito focada nisso, porque a gente, com isso, vai conseguir aí reduzir a nossa alavancagem e, obviamente, essa questão da taxa de juros, esse cenário macroeconômico, né, desafiador, a gente colocou o pé no freio aqui nos lançamentos, estamos bem cautelosos. O que eu posso te falar é que a companhia tem land bank, tem projetos aprovados, só que ela não precisa ir para a rua com novos lançamentos, porque sabemos aí que vai ser um ano desafiador. E, além disso, a gente tem um estoque aqui, né, de coisas em obra, que é o que a gente tem que trabalhar e é o que a gente tem que vender. Então, a companhia hoje está muito mais focada em vender estoque e vender aí o legado, que ficou uma pouca coisa, né? Ficou aí de 380, 400 milhões de reais. É isso aí. Nossa próxima pergunta também é do Elvis daqui. Como foi a performance de vendas no Só a Elbor tem? Estão sentindo mais necessidade de descontos para sustentar o VSOs? Olá, Elvis, é Marcelo. Cara, foi surpreendente os eventos. Nós fizemos 3 eventos simultâneos nesse final de semana, um em São Paulo, Mogi e em Curitiba. Foi muito surpreendente, não vou falar números aqui, que a gente está falando, reportando ao último TRI do ano passado, mas, assim, muito acima da nossa expectativa. Nós tivemos uma adesão. Vou aqui contar para vocês que em Mogi, por exemplo, o primeiro cliente chegou às 8 horas da noite do dia anterior. Não me pergunte por quê, mas ele chegou. Então, assim, o nosso evento chegou na 109ª edição. É o maior evento de venda de estoque do Brasil, com absoluta certeza. É um evento onde o corpo de vendas ele compra e consegue passar para o cliente. O cliente vê as vantagens que se tem. E aí, já vindo para outra pergunta que você está falando de preço, a gente em nenhum momento trabalhou com desconto absoluto. A gente veio trabalhando com as tabelas que a gente já vinha trabalhando. O que a gente consegue colocar aqui, principalmente, foi que desde da criação desse evento, que foi em 2016, onde foi uma ideia do Henry, da gente dar condição ao cliente, junto ao Bradesco, e a gente conseguiu, mais uma vez, inovar e conseguir uma taxa bem diferenciada do que hoje o cliente tem no balcão. Então, unindo taxa diferenciada com um financiamento que o Bradesco faz das nossas unidades, que financia até 90% do imóvel, 6 meses de condomínio, com a qualidade dos produtos que a Elbor tem hoje, só podia dar esse, só a Elbor tem, com um resultado super surpreendente, sem desconto, sem ter que abrir mão de margem. Então, assim, a gente está muito feliz. Óbvio, Elvis, que a gente está com muito pé no chão. A gente acha que o evento alavancou muito. Nós vamos fechar um excelente trimestre, mas, assim, sabendo de tudo que está acontecendo, não só no âmbito político e econômico do país. Então, a gente está bem ressabiado, mas vivendo esse momento importante que a gente está vivendo, de uma adesão, de uma compra forte, pessoas tirando dinheiro do banco, vindo comprar imóvel, que a gente acredita ser um porto seguro. Então, o evento só veio aí alinhavar essa expectativa que a gente tinha de um bom trimestre.
Não, até para complementar o Marcelo, Elvis, que é importante, a maioria dos empreendimentos que vendemos aí nesse Soelgo tem empreendimentos aí com mais de 70% de obra executada. Então, a gente já vendeu e o cliente já está assumindo o financiamento e já estamos repassando. Ou seja, a gente está tentando acelerar também o pré-pagamento, né, das dívidas de plano empresário da companhia. Pessoal, a nossa próxima pergunta é do Márcio Lima, investidor pessoa física. Com base no caixa necessário para a manutenção das despesas fixas da empresa, caso a taxa de juros permaneça nesse alto patamar além de julho de 23, e com uma possível diminuição significativa de vendas futuras e talvez novos empreendimentos, qual o tempo que a empresa conseguiria se manter de forma confortável sem aumento no endividamento? Quais medidas seriam tomadas, além da diminuição do estoque de prontos? Márcio, obrigado pela sua pergunta. Acho que, em primeiro lugar, explicar um pouquinho aqui como que a gente cuida do fluxo de caixa da companhia, né? Então, assim, a primeira coisa que eu posso falar é que a nossa projeção de vendas para o ano, ela já está, desde dezembro passado, feita de uma maneira conservadora, né? Então, olhamos aí o que a gente vendeu nos últimos anos e eu posso te falar que a gente está bem conservador na primeira linha de vendas, né? Segundo ponto nosso fluxo de caixa aqui, ele está com a Selic do jeito que está esse ano e ano que vem inteiro. A gente sabe que provavelmente não é esse cenário que a gente vai enfrentar, porém, pelo lado conservador, a gente tem olhado e a gente tem caminhado aqui para administrar o caixa e para administrar novas captações com base nesses dois cenários, né? Então, taxa de juros alta e mais conservador na parte de vendas. Acho que o segundo ponto esse ano continuamos aqui com aumento de endividamento na parte de financiamento à construção, né? Então, obras relevantes, né? Obras que são de valor significativo, elas vão continuar seguindo, algumas, inclusive, vão se iniciar nesse ano. Então, naturalmente, a gente vai ter um aumento de endividamento por esse lado, né? Segundo ponto, o terceiro ponto a gente também tem um efeito dos lançamentos que foram feitos em 22, né? Então, lançamos aí 1,7 bi em 22 e, obviamente, tem algumas despesas que elas já vão começar esse ano, dado o início aí de várias obras desses lançamentos de 22, né? Acho que um outro ponto aqui adicional também a administração do passivo da companhia aqui, Márcio, ela é feita de maneira recorrente, né? Então, uma vez por mês, a gente senta aqui num comitê bastante sênior aqui da companhia e a gente olha operação a operação e projeto por projeto. E aí a gente toma aqui as decisões do que fazer e qual caminho tomar, né? E acho que, por último, é importante ressaltar que a gente vai ter um volume muito grande de entregas esse ano. Eles vão se concentrar mais aí no terceiro e no quarto tri. Então, naturalmente, até esse período, a gente deve continuar aí com esse patamar mais ou menos parecido com o que a gente tem visto hoje. Por isso, a importância aí da gente fazer bem as entregas, como a gente sempre tem feito, né? Com um olho bem atento aí na venda desse estoque e, naturalmente, aí a gente vai ter esse caixa voltando aí e vai ajudar a nossa alavancagem aí
finalzinho de 23 aí ao longo do ano de 24 inteiro. Os anos aqui estão bastante parecidos, né, em termos de volume. Então, mais uma vez aqui, acho que tem bastante coisa positiva aqui que a gente vai capturar aqui nesses próximos 2 anos. Até para complementar aqui o Franco, o fato também dessa redução de volume de lançamentos também nos ajuda na preservação aí do caixa, né? Porque cada lançamento que faz, você tem um equity lá que você tem que colocar, que é a parte que o banco não financia, despesas de marketing, etc, etc. Então, isso também é uma estratégia de preservar o caixa. Pessoal, a próxima pergunta é do Daniel, pessoa física, investidor. Boa tarde, gostaria de saber se nesse nível de cotação a empresa vai realizar recompra de ações. Obrigado. Daniel, obrigado pela pergunta. Eu acho que esse ano, né, Daniel, é um ano de preservação de caixa, conforme o mercado financeiro diz aí, cash is the king, né? Então, eu acho que esse ano é um ano para a gente cuidar aqui do nosso endividamento e do caixa. Então, acho que a resposta aqui é não está no nosso horizonte aqui, apesar da gente entender que realmente o preço da ação hoje da companhia não representa em nada aqui o nosso patrimônio, né? Mas não está no nosso universo aí de curto prazo fazer uma recompra de ações. Próxima pergunta é do Marcos Antônio de Carvalho, investidor pessoa física. Boa tarde. Gostaria de saber se o empreendimento Metropolitan possui cláusula suspensiva. Considerando o baixo VSO e o cenário macroeconômico, não seria mais prudente cancelar esse empreendimento? Boa tarde. Esse VSO que a gente apresentou é um VSO de dezembro, né? E esse empreendimento ele foi lançado já no mês de dezembro. Hoje o VSO dele é muito maior. Hoje a gente já fez vendas depois no início do ano. A gente já deve estar em torno de 15%, 20% já das vendas. As vendas vêm acontecendo, são valores maiores. Então, a gente está muito tranquilo. Existe, sim, toda a incorporação nossa, existe a cláusula de desistência da incorporação, mas não é o caso, não, nenhuma hipótese de poder voltar atrás desse projeto. Nós estamos muito tranquilos. Existe uma massa aí grande para poder dar continuidade, está dentro da curva de vendas projetada para o empreendimento. Então, a gente está muito tranquilo. A nossa próxima pergunta é da Tânia Aparecida Fernandes Gurgel, investidora pessoa física. Boa tarde a todos. Vejo que na próxima AGO há um aumento significativo de proposta de remuneração à diretoria e conselho. Não seria caso de manter os volumes pagos e capitalizar a empresa? Tânia, obrigado pela pergunta. Tânia, o ano passado, a gente aprovou em AGO um volume de 17 milhões, né? Tanto para a diretoria como conselho. E a gente atingiu aí algo em torno de 15,6. Então, a gente ficou abaixo do que foi proposto. Para esse ano, o aumento ele foi somente de 7%. Então, bastante em linha aí com o que foi a inflação.
teve de aumento esse ano foi um aumento de 1,4 milhão de reais para toda a diretoria e conselho, que a gente está instalando aqui um programa de incentivo a longo prazo, que vai ter, obviamente, um casamento aí com metas para serem atingidas nos próximos 3 a 4 anos, né? Então, vai estar casado aqui esse aumento que a gente entende que é um aumento irrelevante, né, para o tamanho aqui da Elbro, mas ele vai estar casado, sim, aqui com o aumento de performance da companhia. Acho que também para reforçar, né, Franco? Então, a companhia ela tem a questão da remuneração variável também, que ela está atrelada às metas, não só metas corporativas da empresa, mas também metas departamentais. Então, é como aconteceu no ano passado. A gente tinha uma previsão de 17 milhões e a gente acabou aí realizando 15 milhões e 600. Então, deixar bem claro isso também, né? Que a remuneração variável está atrelada a um plano de metas também e o ELP também, né? A próxima pergunta é do Paulo Morales, que também é investidor pessoa física. Ocorrerão novas etapas de venda na Fazenda Itapetí em 2023? Olá, Paulo. Sim, ocorrerão. A gente está preparando a segunda fase e as demais fases. Fazenda teve aquele estouro de vendas e a gente vem também já numa velocidade cruzeiro, vendendo todo mês. Esse mês foi um mês bom de venda, vendimento com musculatura, e a gente está preparando, sim, as novas fases. Até para complementar, né, Marcelo? Essa fase, esse empreendimento, que é o Fazenda Itapetí, são 3 fases, do qual a gente lançou a primeira, e estamos prontos aí para lançar a segunda e a terceira. Mas, além disso, a gente separou mais uma gleba do terreno e a gente já está levando para aprovação, porque isso leva tempo, né? Loteamento é uma coisa que leva bastante tempo para ser aprovado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente já está levando mais uma gleba, que é mais ou menos do mesmo tamanho, né, da Fazenda Itapetí, para aprovação. Então, vai dar tempo aí, se o mercado continuar do jeito que está, de vender o que está aí, e daqui 2 anos aí, a gente já tem mais outra gleba pronta para ser lançada. Para dar continuidade. Exatamente. A próxima pergunta é do Marcos Antônio, investidor pessoa física. Os ajustes a valor justo foram os grandes responsáveis pelo resultado anual da Elbor. Houve reconhecimento de ganhos de 41 milhões de reais no 4º trimestre. Gostaria de entender a valorização dos imóveis alugados da ordem de 30% em 2023. Então, Marcos, obrigado pela pergunta. Aqui, Marcos, a gente tem alguns empreendimentos que eles foram colocados em propriedade para investimento. Por quê? Nós estamos efetuando contratos de aluguéis, tá? Que são basicamente aqui 2 imóveis, né? Que já tinham tido uma avaliação no ano anterior. Já tinha no balanço, né? Já tinha, os dois já estavam em propriedades para investimento em 2021, então isso não é uma novidade. Um deles é um imóvel em São José dos Campos, que no ano, em 2021, ele estava com um aluguel aí da ordem de mais ou menos 30% do imóvel, né, em termos de ABL, e agora, em 2022, a gente fechou com uma ocupação lá de perto de 90%. Né? O locatário lá, acho que a gente pode falar, não tem problema nenhum, é a Boeing, né? A gente sabe que tem uma indústria ali, a aeronáutica grande, né? em São José, e a estratégia aqui, o outro é um empreendimento no Rio de Janeiro, onde a gente separou um pedaço do empreendimento e a gente montou ali um hub da saúde. Né? Então, também a gente está fazendo contratos ali de aluguel voltados para a área de saúde. Né? Então, nos dois, a gente fez cotações com empresas terceiras e esses são o resultado
desse ABJ, né? E a estratégia aqui é exatamente a mesma que a gente já fez em outros empreendimentos aqui da Elbor, né? A gente já fez, por exemplo, um prédio que a gente tinha em São Bernardo do Campo, que a gente alugou para a Ânima, né? E depois vendemos, né? Então, a estratégia aqui, o Henrique tá lembrando bem aqui, exatamente isso, né? São imóveis aqui comerciais que a gente tinha no estoque, decidimos, então, colocar eles a aluguel, formar aqui um colchão de aluguel e vender como cap rate, como saem essas operações aqui de empreendimentos corporativos, né? Então, a gente, voltando aqui nesse exemplo, por exemplo, com a Ânima lá, vendemos o imóvel, a gente fez a mesma coisa com Golden Cross e Unimed lá no Rio de Janeiro também, vendemos no ano retrasado o Barra Corporate lá, por 80 milhões de reais. Então, aqui o objetivo é o mesmo, né? Quem sabe aí esperar um pouquinho, ter um histórico um pouquinho mais longo aqui de aluguel e colocar esses imóveis à venda. Eu acho que complementar, né, Fernando, com a estratégia, sair aí do condomínio IPTU, gerar receita de aluguel, gerar valor no ativo, e a hora que esses juros baixar, com certeza a gente vai conseguir aí vender esses empreendimentos num cap rate aí mais adequado. A próxima pergunta é do Lucas de Moraes, da RB Capital. Qual a perspectiva de lançamentos para esse ano? Lucas, como o Henry havia dito, a gente tem, além de um grande land bank, tem um land bank de qualidade. A gente tem alguns projetos que já estão aprovados. Eu tenho um projeto, inclusive, que está aprovado e até incorporado. Mas te dizer assim que, voltando a dizer, a gente entrou o ano muito focado em vender o nosso estoque, diminuir dívida. Então, assim, a gente só vai lançar, não consigo te dar guidance, não consigo te dizer o que nós vamos fazer agora, tanto é que no primeiro trimestre não houve lançamento. A gente abriu mais uma fase do Caminhos da Lapa, que também foi outro sucesso. Mas, assim, a gente está muito tranquilo nesse aspecto. Segundo trimestre, vamos entender o que as coisas estão, o que vai acontecer de fato. Diminuição de estoque. Então, assim, estamos preparados para lançar, temos land bank para fazer, temos projeto, tem projeto aprovado, tem condições, mas vai depender muito da macroeconomia, do apetite, da condição. Não vamos lançar por lançar, não vamos criar mais estoque, só vamos lançar de fato se a gente vê oportunidade, se a gente vê que vai ter realmente tracionamento. Nossa próxima pergunta é do Carlos Herrera, lá da Condor Insider. Por favor, vocês poderiam comentar sobre como tem sido o primeiro trimestre de 23, já tendo em mãos os resultados de 22, o que tem acontecido no primeiro trimestre e como vocês estão enxergando as principais métricas aí para o ano de 23? Carlos, o primeiro trimestre está bem acima da nossa expectativa. Nós tínhamos uma expectativa em relação a tudo que está acontecendo no país, na parte econômica e parte política, de que as coisas fossem mais retraídas, mais difíceis. Não que as coisas fossem fáceis, não. Mas a gente está conseguindo um tracionamento muito maior, a gente teve venda muito maior. O próprio evento que a gente fez do Só Elbor teve um resultado muito acima do esperado. Então, nós vamos fechar o primeiro trimestre com um número de vendas maior e bem maior do que a gente imaginava. Falando de expectativa para 23, voltamos a 2 casas para trás e vamos ficar muito atentos, porque a gente não consegue ter uma leitura plena do ano.
a gente depende muito da macroeconomia. O momento é favorável, o momento é bom, a gente até conversando muito aí depois do evento do Soil Botem, a gente acha que além de todas as vantagens que o cliente tinha em relação a produto, taxa, condição de financiamento, nós vimos muitos clientes dizendo: quero tirar o meu dinheiro do banco, quero colocar imóvel que é Porto Seguro. Então, a gente não sabe muito bem se isso é uma leitura que vai ficar por mais tempo ou se é mais momentâneo. Então, a gente está com os dois pés atrás, a gente não consegue fazer uma leitura de longo prazo, por isso que a primeira coisa, lançar só se tiver absoluta certeza. Vamos vender estoque porque está aqui dentro. Mas vivendo um dia após o outro, tendo a leitura de um mês após o outro, porque realmente as coisas ainda estão muito conturbadas. Existe a expectativa de um segundo semestre que pode haver uma queda de juros, mas nesse momento a gente vê até que o cliente está acuado, com medo, e ele está vindo para o Porto Seguro, que é o imóvel. A próxima pergunta aqui também do Carlos: por favor, vocês poderiam explicar quais são as principais medidas para ir desalavancando a empresa? Carlos, acho que conforme a gente já comentou aqui, acho que é aqui um foco muito grande aqui nos empreendimentos que estão em construção e no estoque pronto, né? Principalmente legado. Então é o que a gente tem feito, né? Acho que dá para falar aí que o primeiro trimestre foi um primeiro trimestre muito satisfatório aqui de vendas. Não tivemos nenhum lançamento, então aqui acho que esse vem aqui em número 1 aqui de atenção da companhia inteira. Outro ponto aqui é cuidar aqui talvez de uma venda direcionada de alguns produtos que a gente tem aí ainda em alguns CRIs. Então isso a gente tem feito também. Eu acho que o último ponto que eu colocaria aqui o caixa realmente agora aqui, como sempre foi, né, tratado com muito cuidado aqui, mas acho que agora a gente está ainda sendo muito mais restrito aqui, né? Então está muito difícil de aprovar novas compras de terreno, né? Praticamente não temos feito nenhuma. E eu acho que assim o caixa que vai estar disponível aqui é o caixa para a gente seguir aqui com os lançamentos que a gente fez no ano passado, e a gente também tem aqui uma reserva de valor, já pensando um pouco aí nessa taxa de juros, né? Eventualmente, se ela não vai cair na velocidade que a gente espera, então a gente também tem uma reserva de valor aqui, imaginando aí um cenário um pouquinho pior que esse daí. Reforçando, né, mais uma vez, a companhia no ano passado não fez uma entrega de empreendimento, a gente ficou 13 meses aí sem entregar nada, e sabemos aí que o grosso, né, da geração de caixa, ela acontece na entrega do empreendimento. E esse ano é um ano aí que a gente vai entregar bastante coisa, se não me engano, são em torno de 10 ou 11 empreendimentos, e o ano que vem são 12 empreendimentos. E lembrando também o seguinte, né, hoje a companhia está com os empreendimentos muito, né, produtos melhores, bem localizados, principalmente concentrado na cidade de São Paulo, sem uma exposição em empreendimentos comerciais e saletas, ou seja, entendemos que temos um estoque muito mais saudável do que quando a gente enfrentou aquela crise lá atrás dos distratos. E o reflexo está isso, nessa venda aí que o Marcelo falou, né, do Soil Botem desse trimestre, realmente nos surpreendeu. Né? Para efeito de fluxo de caixa, para efeito de modelagem, obviamente, a gente é bem conservador, mas esse TRI foi melhor do que a nossa estimativa. Não acreditamos, nem sabemos se vai continuar assim pelo resto do ano. Mas eu acho que o recado também aqui é que estamos trabalhando firme aqui, como sempre fizemos. Né? Eu acho que é acordar cedo, dormir tarde, vender esse estoque aí, ficar pensando na nossa empresa aí 24 horas por dia. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, e toda a equipe nossa, e estamos fazendo.
Pode ler. Próxima pergunta aqui é do Marcos Antônio, investidor pessoa física. Gostaria que fosse comentado a respeito da entrega do empreendimento MySquare. Houve uma grande onda de reclamações pelos compradores? O que efetivamente ocorreu? O empreendimento já foi entregue? Ô, Marcos, obrigado pela pergunta. Primeiro ponto, o empreendimento vai ser instalado no condomínio agora na sexta-feira, dia 30, tá ok? E vamos lá, o empreendimento é que o comprador, o cliente, não estou tirando a razão deles, tá ok? Eles ficaram um pouco insatisfeitos, alguns clientes, porque a gente está entregando o empreendimento utilizando 6 meses de lei de carência, tá? Aliás, estamos utilizando 5 meses. A gente tem mais 1 mês ainda para estourar o prazo, ou seja, a gente não vai entregar atrasado. Só que devido, eu acho que empreendimento residencial, consumidor final, gerou uma certa expectativa. Mas eu posso te dizer que isso aí já foi resolvido, até porque a gente já marcou a entrega. Se você olhar também, acompanhar lá o Reclame Aqui, a gente voltou a ter lá o nosso RA1000, que demonstra aí que a Elbor tem a melhor avaliação das empresas do setor imobiliário. E a gente sabe, né, que quando tem qualquer tipo de problema, a pessoa recorre primeiramente à internet e ao Reclame Aqui. E mais uma coisa que surpreendeu lá, até vou te falar, o empreendimento, esse final de semana, o estoque vendeu muito bem lá também, porque estamos mais uma vez entregando um empreendimento que superou a expectativa de quem comprou. Realmente é um empreendimento diferente para o bairro que ele está lá feito, né? Inclusive criamos ali, né, Marcelo? Entregamos naquela região mais de 4.000 apartamentos, né? Então a gente transformou um bairro que era um bairro aí fabril, né, num bairro onde as pessoas vão morar com qualidade. Obviamente, a Elbor tem um histórico de entregar os empreendimentos no prazo ou antes do prazo, tá ok? Mas devido à Covid, que a gente não pode esquecer, dos últimos 2 anos, deu um atraso em algumas coisas na cadeia de fornecimento da incorporação. Não é só para a Elbor. Agora, a Elbor eu acho que está numa posição muito melhor, porque ela não atrasou em nenhum empreendimento e não vai atrasar, pelo menos até agora, o prazo contratual que tem aí a carência. Ou seja, ou a gente vai entregar no prazo, ou vão entrar aí 2, 3 meses da carência, que do jeito que está a conjuntura, do jeito que está o mercado e tudo que ocorreu por conta da Covid, eu acho que a empresa está fazendo um bom trabalho. A próxima pergunta é do Pietro Bergamaschi, um investidor pessoa física também. Com base no lucro obtido, os dividendos a serem pagos nesse ano seriam algo em torno de R$ 0,09 por ação. Pietro, a gente divulgou ontem, né? Se você puxar lá no nosso manual, a gente, esse ano, vai seguir aí na distribuição aí de 25% do nosso resultado, de valores totais aí, algo em torno de 12 milhões de reais. Eu ainda não fiz a conta aqui, mas são as 183 milhões e poucas de ações lá por esse valor. Tá? Muito obrigado. Bom, nossa próxima pergunta aqui é para o Marcelo Rogério, um investidor pessoa física também. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Considerando as entregas previstas para 23 e 24, qual seria o percentual de redução previsto na dívida líquida da empresa? Bom, Marcelo, conforme a gente comentou aqui, né, a gente tem um período de concentração de entrega, né, no segundo semestre desse ano. Vamos lembrar também, quando a gente entrega, a gente tem ainda ali 30, 60 dias, né, até efetivamente as pessoas físicas tomarem seus financiamentos e tiverem o repasse. Então, às vezes, quando eu entrego o empreendimento em julho, a gente vai ver um efeito de caixa aí
provavelmente em setembro, outubro mais forte, né? Então, a gente vai ter as entregas centralizadas, o efeito financeiro delas vai ser mais centralizado no final do ano, e aí, ao longo de 24, mais ou menos dividido igualmente no ano inteiro. Então, eu diria que a gente vai ver aqui uma redução mais significativa aí, mais no final do ano que vem, né? Lembrando que esse ano a gente também tem aumento de endividamento por obras aí, pelos lançamentos do ano passado. Então, 23, a gente vai ter um aumento aí dos nossos financiamentos à construção. A próxima pergunta é do Tiago de Oliveira Almeida, investidor pessoa física. A Elbor pensa em fazer um follow-on? Obrigado pela pergunta aqui, Tiago. Tiago, no momento não, né? Não faz nenhum sentido, né? A gente ir para o mercado agora. A gente recorrentemente revisita aqui, né? E estuda as formas de captação aqui da companhia, mas a ação, conforme eu já comentei aqui no começo aqui da nossa conversa, ela está muito longe e não representa em nada aqui o valor da companhia. Então, um follow-on aqui, acho que tem que ser estudado, voltará aqui ao radar num nível de ação muito mais alto, tá bom? Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Felipe Ramos, do Clube Azul de Investidores. O volume de distratos não tende a aumentar com o aumento das entregas? No caso de uma deterioração do cenário, isso preocupa a companhia? Obrigado pela pergunta, Felipe. A gente sempre faz essa correlação, né, de distratos com entrega. Se você olhar aí, acontece isso normalmente aí no mercado. Vou pegar aqui um gancho aqui com essa pergunta anterior. A gente entregou agora um MySquare, né? E a gente teve um nível, vou falar, ínfimo de distrato, né? Então, isso sempre preocupa. A gente tem um controle muito próximo aos clientes, mas a gente entende que, primeiro, né? Acho que a gente vai entregar, e como é de costume da Elbor aqui, produtos de bastante qualidade, né? E muito bem localizados. E acho que, principalmente, né, vamos também lembrar que a gente está encerrando um ciclo onde o custo de construção estava em outro patamar, né? Então, a gente também entende que esses produtos que a gente está entregando agora não conseguiriam ser replicados no mesmo preço que eles foram vendidos aí há 2, 3 anos atrás, né? Então, o mercado mudou muito, vocês têm acompanhado aí os custos de materiais, o quanto andou o INCC. Então, lógico, sempre preocupa, mas olhando aqui tanto o ano de 22, né, como as nossas últimas entregas, até o momento, a gente não acendeu nenhuma luz vermelha e muito menos amarela aqui. Então, acho que a gente continua com um cenário positivo aqui. Complementar o Franco, a companhia, ela está bem aí, apanhou muito na época da crise dos distratos no passado. Foram 12 mil imóveis aí que acabaram sendo distratados. Realmente uma loucura. Então, posso dizer que se tornamos especialistas nesse segmento, infelizmente. Mas o que está acontecendo também de diferente daquela época, né? Obviamente, tem a lei de distrato, né? Então, hoje, realmente, a pessoa só vai desistir mesmo se ela não puder se ela não tiver capacidade de pagamento e de tomar o financiamento, que isso daí tem a ver, produto por produto, isso muda, porque se for um produto de média e alta renda, é menor essa questão, né, da renda, e quando um produto de média baixa, a gente pode estar aí mais, né, exposto aí a um possível distrato.
E a outra coisa que aconteceu no passado, na crise do Distrato, que a gente viu também, era a queda de preço do imóvel. Então, ou seja, os lançamentos estavam custando, né, mais barato do que aquele empreendimento que a pessoa estava encarteirado. Isso é muito ruim para o setor. E, de novo, não tinha lei de distrato, e aí potencializou esse problema todo. E hoje a gente está vendo um ciclo diferente. A gente está vendo o preço de venda se manter e até subir em relação, né, em alguns casos, e não vemos uma possibilidade, né, Franco, Marcelo, né, desse preço recuar, porque subiu demais o custo do material, o custo da construção, os terrenos, o CEPAC. Então, no momento, o nível de distrato sempre vai acontecer, você colocou muito bem na entrega, é aquele distrato que a gente chama saudável, né, que no nosso modelo a gente considera aí por volta de 15% das unidades. Só queria complementar, além do MySquare, nós tivemos também a entrega do Passeio em Mogi, que é um produto também de médio alto, que nós tivemos praticamente zero de distrato, como disse o Franco e o Henry, e aí eu complemento dizendo que o evento do Soil Bortém também vem com isso, os lançamentos, o que está saindo no mercado está acima do estoque que nós temos, e hoje o sujeito, se ele distratar, ele não tem o que comprar. Então, assim, o que a gente vê de distratos, né, Franco e Henry, a gente acompanha isso mensalmente, a gente tem um departamento que cuida disso, porque, como disse o Henry, nós já fomos mordidos por isso, então a gente sempre já está no alerta. O que vem de distrato é o sujeito que perdeu o emprego, o sujeito que não tem condições de fazer o financiamento. Então, a gente, mesmo nesse momento de toda essa transição, o nosso nível, tanto de inadimplência como de distrato, eles têm ficado em níveis super baixos. Então, a gente não está tranquilo, não, a gente vem monitorando, mas esse efeito hoje para a Elba ele não está tendo mais incidência como houve no passado por todos esses fatores que já foram ditos. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Marcos Antônio, de Carvalho. Credores por imóveis compromissados saiu de 263 milhões em 21 para 409 em 22. Se não houve compras de terrenos, por que essa rúbrica aumentou tanto? Marcos, obrigado pela pergunta. Aqui o que acontece, né, Marcos? Primeiro que a gente, praticamente aqui, quando a gente olha para o nosso land bank, 85% é permuta, né? O que acontece nos contratos de permuta? A gente assina um compromisso de compra e venda com o vendedor, e ali tem cláusulas suspensivas, onde ele, né, também se compromete a entregar, vamos dizer, o terreno limpo, documentações e etc., né? E no momento do lançamento é quando eu transfiro efetivamente, normalmente, tá, o terreno para dentro da SPE, né? Porque não tem por que eu transferir antes, porque a gente paga ITBI, né? Então a gente sempre transfere nesse momento, e é nesse momento também que eu reconheço a permuta que eu preciso dar para ele, né? Então, de novo, aqui são terrenos que já tinham sido adquiridos. E a gente lançou muita coisa no passado, né? A gente lançou, exato, a gente lançou bastante coisa no passado. Eu diria aí que o número do ano passado foi exatamente como histórico, tá? 85% ali foi permuta, e é nesse momento aí do lançamento que eu acabo reconhecendo esses compromissos, e nesse momento também que eu trago o terreno para dentro do balanço da Elba. A gente tem escritura, né? Exato.
né? Bom, senhores, chegamos aqui no nosso horário limite. Nós encerramos agora a nossa apresentação de resultados aí do quarto trimestre de 22 e do ano de 22. Passo a palavra aqui para o Henry para as considerações finais. Obrigado, Franco. Obrigado, Marcelo. Eu queria aqui, em nome da companhia, agradecer a todos que participaram aí dessa webcast e dizer, como eu falei, né, estamos aqui em cima, né, foco total em redução do estoque, redução da alavancagem, mas esse mercado é um mercado de ciclo longo, né? Quem acompanha esse mercado há muito tempo sabe disso. E então, da compra do terreno até o lançamento e até a entrega, são aí, no mínimo, de 3 a 4 anos. E a companhia está focada muito nisso, focada em vender esse estoque e reduzir a alavancagem. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez, estamos à disposição aí para outras perguntas pelo nosso canal aí de RI. Muito obrigado.